Olá, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje a indicação será o livro Como Estudar e Argumentar um Caso, de Renaro Carrió. Neste livro, Carrió dá diversos conselhos a advogados jovens, e este vídeo será dividido de acordo com esses conselhos. Aqui nós daremos 8 conselhos a advogados para argumentarem um caso. Esses 8 conselhos são tirados deste livro de Carrió. Não são necessariamente os 8 conselhos que ele dá mais de 8, não é necessariamente a ordem em que esses conselhos estão apresentados, mas os 8 conselhos foram tirados do livro de Carrió. Primeira observação que deve ser feita: Renaro Carrió é um justo filósofo argentino, foi um justo filósofo argentino. Tem um livro excepcional que também aqui indico, que é Notas sobre Direito e Linguagem. Há um outro livro no canal já comentando este livro de Carrió, mas especificamente no caso deste, sobre como argumentar um caso, existem vários pontos que merecem destaque aqui. O primeiro deles é o fato de que Carrió compara um caso jurídico a uma partida de xadrez. Uma comparação interessante, porque é a comparação que se faz hoje, ou que fazem hoje, os teóricos de inteligência artificial. Eles procuram descobrir por que é tão fácil para um computador derrotar o campeão mundial de xadrez e é tão difícil para o computador fazer coisas simples como compreender um diálogo, compreender as regras dos jogos de linguagem que definem o sentido de uma palavra dentro de uma frase, dentro de um contexto, dirigir um carro, identificar uma imagem. São tarefas que para as máquinas são muito difíceis e para nós humanos são muito fáceis. É a ideia do easy things are harder for machines, né? Para as máquinas as coisas fáceis são mais difíceis. Inclusive há um vídeo aqui no quadro dedicado à inteligência artificial e ao direito sobre isso, sobre essa questão. Mas, enfim, o que importa é que Carrió faz esse paralelo e a explicação que ele dá para a diferença é exatamente o fato de que o sistema jurídico é um sistema aberto, inserido em um meio e sujeito a influências da moral, da política, da economia e de diversos fatores de fato que tornam difícil ou no mínimo problemático saber se uma norma é aplicável ou não, saber o sentido e o alcance da norma em cada caso, o que não acontece com o xadrez. Então, a comparação que hoje os teóricos de IA fazem é a comparação que Carrió já fazia neste livro, entre o xadrez e a inteligência artificial. Outro ponto interessante é a comparação que Carrió faz entre as faculdades do mundo anglo-saxão e as faculdades do mundo latino. Diz ele: nas faculdades do mundo latino não se ensina o operador do direito a operar o direito. Não se ensinam advogados, juízes, procuradores e mesmo legisladores a usar normas, a trabalhar com normas. Apenas se fala sobre elas, se fala sobre as normas, se teorizam as normas, mas não se fala para que elas servem e como elas podem ser usadas. Então não se ensina a pessoa a advogar, ou a julgar, ou a defender um interesse qualquer perante o judiciário, ou mesmo a editar, elaborar normas para consagrar certos interesses. Diferentemente das faculdades americanas, que ensinam as pessoas a prática jurídica. É claro que se ensina teoria, mas a teoria a partir da prática. Então essa é uma diferença que Carrió aponta e que talvez, diz ele, ela seja responsável pelo fato de que os advogados jovens no mundo latino, quando têm um contato com o primeiro caso, tem um choque, porque o primeiro caso é narrado por um cliente que traz uma situação absolutamente confusa, que mistura conceitos que foram vistos muito bem separados na faculdade. Então na faculdade o advogado estuda direito civil, estuda direito comercial, direito tributário, administrativo, constitucional. Em cada uma dessas disciplinas, as matérias não se comunicam. E aí aparece um cliente e narra para ele um caso que mistura tudo, que tem conceitos, que tem fatos que demandam aplicação e conhecimento de regras desses vários ramos. Isso deixa tudo muito confuso para o advogado. Então é um aspecto interessante que já denota no início do livro a profundidade teórica do seu autor, embora seja um livro muito sucinto, de pouco mais de 70 páginas e de uma linguagem muito clara. Agora vamos aos conselhos aos advogados jovens. O primeiro de todos e mais importante: estude e conheça o direito. Não se encante ou não caia naquela ideia de que tudo se resolve na base das relações públicas, da amizade, da influência, etc. Carrió diz: não. Se nós admitirmos que não adianta o advogado estudar e o juiz também não adianta estudar e tudo vai ser resolvido
com base nesses critérios, ele dizia melhor trocar o judiciário por uma loteria. Seria muito mais proveitoso e mais justo trocar o judiciário por uma loteria, que seria melhor. Ele disse, não. Primeiro que não é verdade que as decisões judiciais têm uma qualidade tão baixa quanto se diz. E segundo que, ainda que fosse, a solução para isso seriam advogados mais preparados, que pudessem usar argumentos mais claros, que pudessem ser entendidos pelos juízes e que pudessem recorrer com mais habilidade, com mais concisão e pudessem atacar com mais robustez os equívocos constantes de uma decisão. Então, a solução para suposta má qualidade no conteúdo das decisões judiciais, que, repito, Carriol não pressupõe, ele apenas admite apenas para efeito argumentativo, ainda que existisse, seria o caso de advogados mais preparados e não o contrário. Então, o primeiro conselho, conheça muito bem o direito. Pode não ser suficiente, mas é estritamente necessário conhecer muito bem o direito. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, entenda o caso. O que é o caso? O caso é composto de uma situação, de fatos, uma situação, um contexto fático. Ele é composto de um cliente que vive nesse contexto fático, que vive esse contexto fático, e uma solução, uma resposta que o cliente quer diante desse contexto. Diante desse contexto, ele quer, por exemplo, não pagar um tributo. Diante desse contexto, ele quer receber um tributo de volta que ele já pagou. Diante desse contexto, ele quer, por exemplo, se divorciar. Diante desse contexto, ele quer, por exemplo, escapar da aplicação de uma sanção penal. Enfim, existe um contexto e existe a solução que o cliente deseja. E existe o cliente. Tudo isso à luz de uma ordem jurídica, de um ordenamento jurídico. É isso que o advogado precisa bem identificar. E no que tange à compreensão do fato, é importante não se contentar com a narrativa do cliente. O cliente pode trazer uma narrativa enviesada, apaixonada. É importante tentar conhecer o fato com alguma objetividade, indo diretamente às fontes de informação, colhendo as informações de fato produzidas pela parte adversa, se já existirem e estiverem disponíveis, para tentar ter um conhecimento mais amplo dos fatos, não distorcido pela parcialidade da parte, do cliente. E mais, em relação à solução que o cliente deseja, questionar o cliente duas coisas. A primeira, se ele não desejaria outra solução, que a ordem jurídica também oferece, e ele pode não saber da possibilidade dessa outra solução, que pode ser melhor para ele do que a que ele quer. É um ponto que o advogado deve pensar e propor ao seu cliente. E o outro, de colocar para ele possíveis consequências daquela solução que ele deseja. Olha, a solução que você deseja é essa e é possível, mas se essa solução for obtida, é possível que haja essa outra e essa outra consequência. Possíveis efeitos colaterais daquela solução que ele quer. E ele pode não querer aquele efeito colateral. Ele pode preferir não ter a solução que desejava inicialmente do que ter o efeito colateral. O contribuinte pode preferir, por exemplo, não pleitear a devolução de um tributo ou uma compensação de um tributo, se isso levar a uma auditoria por parte do fisco da sua contabilidade, e nessa auditoria se puder encontrar um passivo tributário muito maior do que aquele crédito que ele quer recuperar. Então, consequências devem ser apresentadas para ele, para que ele diga se realmente quer aquela solução e se devem apresentar outras soluções, se houver, para que ele possa escolher. Então, essa é a segunda recomendação ligada a conhecer o caso e tudo que diz respeito a isso. Uma terceira recomendação: não confiar no relato do cliente em relação ao caso. Esse relato, como disse, pode ser enviesado, pode ser parcial, e é preciso ter acesso a ele, e é preciso tentar entender o caso pelos olhos do juiz e tentar entender o caso pelos olhos da parte adversa, para ter uma visão mais ampla desse caso e, inclusive, poder defender melhor o cliente à luz de possíveis argumentos que podem ser levantados pela outra parte. Então é sempre importante ter essa visão pelo outro lado. Um outro conselho que Carrió dá: não ser agressivo. Não use uma linguagem agressiva. A linguagem agressiva é um tiro que sai pela culatra. É aquela velha ideia de que quando o João fala mal de Pedro para mim, eu sei muito mais sobre João do que sobre Pedro. Sobre Pedro pode ser que João esteja mentindo, sobre Pedro pode ser que ele esteja exagerando, sobre Pedro eu não tenho certeza ainda se aquilo é verdade, mas sobre João eu já sei várias coisas, da boca dele próprio, do que ele é capaz de dizer, de fazer, etc. Então, não fale, não critique, não seja ácido, use argumentos objetivos. Não precisa dizer que o juiz, e esses são os adjetivos de Carrió, não precisa dizer que o juiz é inabilidoso, que ele é burro, que ele não sabe direito, não precisa dizer que o advogado da outra parte é desonesto, é enrolão, não precisa usar adjetivos ásperos.
É muito mais contundente uma linguagem concisa. E aí isso nos conduz a mais outra recomendação. Use uma linguagem objetiva, concisa e clara. Vá direto ao ponto, diga o que você quer. Quanto mais curta a peça, maior a chance de ela ser lida. Não adianta nada fazer uma peça linda de não sei quantas páginas que o magistrado simplesmente não vai ler, porque ele tem milhares de processos para julgar. Então escreva pouco, de forma clara, direta, com a linguagem mais simples possível. O seu objetivo é ser entendido. O primeiro passo para o juiz dar o que você quer é ele entender o que você quer, entender o que você quis dizer, entender seu relato dos fatos. Então, vá direto ao ponto. O juiz sabe o que é legalidade, o juiz sabe o que é irretroatividade, o juiz sabe o que é anterioridade. Então não adianta encher a petição de citações bonitas de administrativistas e constitucionalistas falando o que são esses princípios. Narre os fatos. Diga qual o resultado que você quer diante daqueles fatos. Indique sucintamente os dispositivos que você considera aplicáveis àqueles fatos. E ponto. Não precisa ficar incumpridando a peça com o que o juiz já sabe. Invista, insista naquilo em que ele não sabe ou não acredita ainda e você quer convencê-lo. E isso conduz a, finalmente, o último ponto. Procure desde logo pré-questionar se a discussão puder ter aspectos ou desdobramentos constitucionais, já indicar desde o início que desdobramentos são esses, que dispositivos da Constituição são pertinentes ao caso, para já plantar o chamado pré-questionamento e deixar aberta a via para a Suprema Corte, se for o caso. Então a discussão gira em torno de uma controvérsia qualquer, procure ver se essa controvérsia não tem amparo na Constituição para já colocar os artigos da Constituição ali indicados, utilizar uma argumentação constitucional desde o início e com isso, pelo menos, abrir a porta para possivelmente depois levar a questão ao STF. Se nada for dito a respeito da Constituição na inicial, ou na réplica, ou na apelação, não vai ser possível argumentar isso depois, tentando fazer o pós-questionamento da matéria constitucional. Então esses são, muito sucintamente, alguns dos vários conselhos que Carrió dá neste livro. Fica aqui a indicação de leitura. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de depositar na caixa de comentários o que gostaria de ver examinado aqui e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!